melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Vamos na palavra. Deus me deu uma palavra muito simples para mim nesta manhã, uma palavra abençoada nesta manhã, uma palavra tremenda nesta manhã, que você vai entender claramente o propósito das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Chama-se o segredo para desfrutar das bênçãos de Deus. Muitas pessoas perguntam: por que eu não tenho sido abençoado? Aonde eu estou errando? O que eu preciso fazer para desfrutar das bênçãos de Deus? E muitas vezes, quando nós recebemos a bênção de Deus, nós ficamos preocupados, achamos até às vezes que estamos, sentimos o peso, uma carga, mas eu quero te dizer que isto não é de Deus, porque quando você recebe as bênçãos do reino de Deus, você precisa estar pronto para desfrutar, porque isto é dom de Deus. Não existe possibilidade de você desfrutar dessas bênçãos com a sua mente natural, porque a tua mente natural sempre vai dizer para você que isso não é possível, isso não é para você, isso você não pode receber, isso você não pode fazer. Por quê? Porque a nossa mente natural, ela sempre vai mentir para nós. E o apóstolo Paulo, ele ensinou a igreja de Roma a mudar a mente. Ele ensinou a igreja de Roma a ter uma mente preparada para entender profundamente aquilo que ele estava ministrando. Por isso ele disse à igreja, olha o primeiro versículo, Romanos capítulo 12, versículo número 2, abra a sua Bíblia, porque é importante que você tenha a Bíblia, porque a Bíblia é o manual do fabricante, e se você não tem a sua Bíblia, como que você vai entender das coisas de Deus? Nós precisamos usar a Bíblia, nós precisamos abrir a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é o manual do fabricante, aquele que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Por isso no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Mas ele pediu à igreja de Roma: mas transformai-vos pela renovação e pela transformação da sua mente, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não há possibilidade de você receber as bênçãos de Deus se você não mudar a tua mente, porque a tua mente, ela te limita, a tua mente mente para você todo o tempo. E durante muitos e muitos anos, o que tem acontecido conosco? A nossa mente tem nos tolhido, tem nos cerceado o direito de usufruir das bênçãos de Deus. A nossa mente não tem permitido que nós possamos gozar plenamente da plenitude de Cristo nas nossas vidas. A religião, ela nos roubou, a religião, ela nos lapidou, ela nos invadiu, ela nos violentou de uma forma terrível. E durante muitos e muitos anos, a igreja do Cristo, ela não pôde se manifestar. Mas a metanoia é uma mudança de mentalidade, e nós necessitamos desta metanoia. Diga comigo, metanoia. Diga comigo, metanoia. Fala para você mesmo que a metanoia, ela é fundamental para a tua vida. A metanoia é para que você tenha um nível de entendimento e de compreensão daquilo que Deus quer falar. Ontem eu tive o privilégio de sair com o Kleber e tomar um café no Starbucks, e nós pudemos compartilhar algumas experiências que ele está tendo. E ele estava me dizendo que quanto mais ele depende de Deus, mais ele tem visto a glória de Deus agir na sua vida.
Quanto mais ele vive uma dependência total do Senhor, Deus começa a abrir portas de conexões, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil. E quando ele recebia essa palavra era uma loucura para ele. Por quê? Porque ele vivia num mundo de grandes limitações. E muitas vezes eu e você limitamos, pela nossa visão natural, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Começa a dizer para você: a minha mente necessita ser aberta para entender que o Deus que eu sirvo é um Deus sem limites. Porque durante muito tempo nós abrimos a boca e profetizamos neste lugar, que daqui deste lugar ia ser levantados os empresários mais exitosos de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo e do Brasil, e nós não acreditamos nisso. Você não acreditou nesta palavra, e nós estamos paralisados, estacionados na nossa incredulidade. Nós não acreditamos naquilo que Deus está falando. Estamos vivendo uma vida de forma natural e humana. Estamos vivendo uma vida através do processo da nossa mente. E o processo nos leva a vários níveis. Qual é o nível que você está? Você está aqui embaixo? Ou você já está aqui no meio? Ou você já está mais em cima? No dia 11 e 12 de novembro de 2006, teve um apóstolo aqui, um judeu messiânico, e ele pregou exatamente sobre a capacidade de receber a revelação de Deus, porque enquanto você não recebe a revelação de Deus, você continua caído no pior nível da sua própria vida, e você não consegue evoluir, você não consegue avançar, porque a tua mente ela vai te paralisar, e ela vai dizer para você que não é possível, que você não pode avançar. Mas eu quero te dizer nesta manhã que você vai avançar, que você nasceu para coisas grandes, que você nasceu para coisas maiores. Por isso, este processo, esta metanoia, precisa te submeter à verdade daquilo que Deus está dizendo e que Deus está falando. Diga para você: eu nasci para coisas grandes. Eu quero te dizer que esta semana Deus está a ponto de fazer coisas grandes na vida de algumas pessoas. Olha o que disse Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 1, versículo 8 e 9. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo, para que você saiba que aquilo que eu estou ministrando é algo tremendo para a tua vida. Olha o que diz a palavra: que Ele, o próprio Deus, Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Deus quer trazer uma sabedoria na nossa vida. Deus quer trazer um entendimento e também uma prudência, para que nós saibamos verdadeiramente administrar com maturidade aquilo que Deus está nos entregando. Porque senão nós cometemos o erro. Todas as vezes que nós queremos fazer algo, dizemos que é Deus que está fazendo, e aí nós começamos a entrar por portas erradas, por oportunidades erradas, e dizer que é Deus que está fazendo. Por isso ele está dizendo, Ele fez abundar para conosco toda sabedoria e prudência, descobrindo ou desvendando. Diga comigo: desvendando, descobrindo os mistérios. Os mistérios. Deus tem mistério para comigo e para com você.
E Ele quer descobrir estes mistérios. Ele quer tirar a venda dos nossos olhos para que nós possamos entender aquilo que Deus está fazendo. Talvez a limitação da tua mente diga para você: eu estou ouvindo essa palavra, apóstolo, mas não acontece nada comigo. Não acontece com você porque você não tem a capacidade de tirar a venda dos teus olhos. E os teus olhos é o grande empecilho da tua vida. Apóstolo, que isso? Meus olhos? Sim, porque os teus olhos, ele limita a tua visão espiritual. Os teus olhos naturais só conseguem ver o natural, mas os teus olhos espirituais conseguem ver muito além. Quarta-feira eu tive sentado com a irmã Georgette, e ela estava me dizendo aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem falado, tem se revelado a ela para caminhar numa dimensão do sobrenatural. Por quê? Porque ela tem visto pelos olhos da fé aquilo que Deus tem ministrado no seu interior, e ela está se preparando para aquilo que Deus vai entregar. Ela está amadurecendo para aquilo que Deus vai entregar. Deus está revelando os mistérios. Diga comigo: os mistérios. Mas mistérios para aqueles que creem, mistérios para aqueles que verdadeiramente caminham na dependência total do Espírito Santo. Quem teve o privilégio de estar aqui na quarta-feira pôde receber algo divinamente inspirado pelo Espírito Santo que foi dado ao pastor Zanon, e pôde andar num nível muito forte, porque um dos maiores sábios escreveu alguns livros, e diz a Bíblia que ele era um sábio, e ele nos ensinou algo glorioso através do livro de Provérbios. Provérbios capítulo número 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, e ela não traz dores. E muitas vezes nós amaldiçoamos a bênção que Deus nos entrega. A bênção do Senhor enriquece com ela, Ele não traz desgosto. E às vezes nós questionamos algumas coisas, mas se o próprio Salomão, que era um homem que tinha uma sabedoria tremenda e poderosa, que não pediu para Deus riquezas nem coisas, mas pediu o entendimento e conhecimento da palavra, e o Senhor disse para ele: já que você não me pediu nada, eu quero te entregar tudo e ainda muito mais. E no final ele diz que tudo era vaidade, porque a minha vida e a sua vida, elas não são feitas de coisas, mas elas são feitas de atitudes e decisões espirituais. Nesta manhã é importante que você saiba que a bênção de Deus, ela não traz peso, ela não traz carga, porque a bênção de Deus, ela é pura, ela é genuína, ela é eficaz, e ela é poderosa em todas as áreas da nossa vida. Por isso é importante que você tire os teus pensamentos naturais, você deixe de caminhar com os teus pensamentos naturais, porque se nós vivemos uma vida espiritual, e se a bênção do Senhor não traz peso, não traz cargas, nós precisamos tirar o treinamento da velha vida, tirarmos o foco da velha vida, porque nós fomos preparados para lutar e pelejar dia após dia. Nós somos treinados e preparados pela escola da vida. E existe um ditado popular que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Você tem que levantar às 6 horas da manhã, você tem que trabalhar todos os dias até às 6 horas, 7 horas da noite, porque Deus vai te ajudar se você fizer isso. Eu quero te dizer que Deus vai te ajudar se você verdadeiramente caminhar na dependência total do Senhor, e você começar a buscar de Deus,
a direção e a orientação do caminho que você deve andar. Quando nós começamos a lutar e a pelejar pela nossa vitória, nós estamos lutando e pelejando com as nossas forças, porque o Senhor tem dito nesse lugar, que a peleja, ela não é nossa, mas é do Senhor. Nós só precisamos obedecer e se submeter, e aí vem a grande revelação, porque as pessoas não têm coragem de aceitar esta palavra como uma rema para a vida deles, e elas não se submetem e não obedecem às palavras do Senhor, e aí continuam lutando, pelejando, batalhando. Muitos trabalham dia e noite, muitos trabalham até a exaustão do corpo, e quando chega na hora de receber a revelação, não conseguem levantar, preferem ficar na cama. Como vão ir a outro nível, se não querem receber o alimento que vai impulsioná-los para um nível muito maior em Deus? Diga comigo uma palavra, vinda direto do trono de Deus, pode mudar a minha história. Uma só palavra. Quantos de nós estamos pensando que a nossa vitória vem pelo esforço humano? Quantos de nós temos certeza que se nós trabalharmos incansavelmente, vamos ser muito abençoados? Ah, mas a Bíblia diz que quem não trabalha também não come. Só que eu quero dizer para você que Adão e Eva, quando viviam no jardim do Éden, ele vivia pela graça de Deus. E quando nós abandonamos o pecado, nós podemos viver pela graça de Deus. Se você tem vivido fora do pecado, você vai ser abençoado pela graça de Deus. Por isso, nós não podemos negociar a nossa bênção. Nós não podemos permitir que o pecado entre dentro de nós. Nós não podemos permitir que o vício, que a droga, que a bebida, que a prostituição, a carnalidade vença as nossas vidas, porque nós necessitamos caminhar pelo Espírito. Porque a bênção e a vitória de Deus não vem pelo esforço humano, mas ela é dom de Deus. Diga comigo, dom de Deus. Olha o que diz a palavra no livro de Eclesiastes, capítulo número 5, versículo 19. A todo homem a quem Deus deu as riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Isto é, diga comigo, dom de Deus. Diga comigo, dom de Deus. Quem te dá as ideias criativas é o Senhor. E eu abro a minha boca nesta manhã e eu declaro que as ideias criativas de Deus, elas vão se manifestar sobre a tua vida, e você vai começar a ter ideias criativas de Deus. As ideias criativas precisam vir, porque Deus é que nos confere as riquezas e os bens, e nós somos mordomos. E se você quer aprender como ser mordomo das coisas que Deus te entrega, faça o curso, e você vai aprender como ser fiel a Deus, como você vai ser próspero, como você vai ser abençoado. Agora, quando nós não entendemos nada, e quando nós falamos de você ser fiel no pouco, como que você vai conseguir ser fiel no pouco se você não consegue entender as coisas espirituais que Deus está falando? E aí nem você não consegue nem ser dizimista, que é o básico do mais básico possível. Por quê? Porque você está apegado nas forças naturais que você tem. E como todo mundo diz que o pastor quer muito dinheiro, o pastor está querendo meu dinheiro. Se Deus dependesse do seu dinheiro, nós já teríamos fechado essas portas. Nós dependemos da graça e da unção do Senhor.
Esse ministério, ele é tocado totalmente pela graça de Deus, pela unção de Deus, pelo poder de Deus. Porque Deus está dizendo que as riquezas e bens, e Ele deu poder para você comer e desfrutar e gozar, isto é dom de Deus. Diga comigo, é dom de Deus. Diga comigo, é dom de Deus. É fundamental você fazer da sua vida algo que seja agradável. É fundamental que você faça algo que você goste, e não algo que você precisa fazer, porque quando você faz algo somente pelo salário que você vai receber, você se tornou escravo. Se você está fazendo algo pelo salário que você vai receber no final do mês, você é um escravo daquilo que você está fazendo. Mas apóstolo, eu preciso cuidar da minha família. Dependa de Deus. Caminhe na dependência de Deus, ande na revelação de Deus, que a porta que Deus vai abrir, ela é muito maior do que aquela que você já abriu com as suas próprias forças, ou pelo seu próprio conhecimento. Por isso que é importante que você entenda, que quando você faz as coisas, pela revelação de Deus, Ele diz, que Ele te dará um acréscimo. Diga comigo, acréscimo. Diga comigo, acréscimo. Acréscimo fala de um favor não merecido. Acréscimo fala de uma graça de Deus. E quando nós caminhamos pela dependência de Deus, nós não andamos ansiosos. Olha o que diz a palavra no livro de Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26. Diz que nós não podemos andar ansiosos pela nossa vida. E muitos de nós temos ansiedade, temos preocupação com aquilo que nós estamos vivendo. Nós andamos preocupados, nervosos. E ali está dizendo que você não deve andar ansioso quanto à tua vida, pelo que você tem que comer, ou pelo que você vai beber, nem por aquilo que você vai vestir. Não é mais a vida do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, elas não trabalham. Está escrito, olhai para as aves do céu, que não semeiam e não colhem, nem ajuntem celeiros, e todavia vosso Pai as alimentas. Não tem de vocês, não tem de nós, muito mais do valor para o Senhor? Você não acredita que Deus pode cuidar muito mais? Quando você trabalha incansavelmente, de manhã, de tarde, de noite, você está trabalhando para juntar riquezas. E quando você começa a juntar riquezas, você está trabalhando para mamon. Que isso, apóstolo? É verdade. Quando nós temos uma casa, queremos ter duas. Quando temos duas, queremos ter três. Queremos ter 4, queremos ter 5 carros. Estamos fazendo força para desenvolver o rei que está dentro da nossa vida. Qual é o rei que tem governado a sua vida? Porque a Bíblia diz, e o próprio Jesus disse, que eu e você precisamos buscar em primeiro lugar o reino dele. Olha o que diz Mateus 6,33. Ele está dizendo, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra está dizendo acréscimo, e quando nós caminhamos por acréscimo, nós vivemos pela graça de Deus. E nós, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e a justiça do reino de Deus, nós sabemos que é Ele que vai acrescentar todas as coisas. Agora, quando nós trabalhamos incansavelmente, aí nós vamos trabalhar para sustentar o rei da nossa vida, e este rei é Mamon. Olha o que diz o versículo, volta um para trás, por favor. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de amar a um e odiar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós não podemos servir a 2 senhores. Nós podemos somente buscar o reino em primeiro lugar, e se nós verdadeiramente cremos nisso, as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu trabalhei até os 40 anos nas minhas empresas, e eu buscava desesperadamente. Cheguei a ter 24 propriedades, e eu tinha um cadastro de todas as propriedades, com todos os IPTUs pagos, das propriedades que eu tinha. E depois cheguei a comprar no melhor loteamento da minha cidade, mais 25 terrenos, no melhor loteamento da minha cidade, em Guaratinguetá. E graças a Deus, quando Deus interferiu na minha vida, eu perdi tudo. Mas como assim, apóstolo? Você perdeu tudo? Isso é graças a Deus? Sim, porque antes o meu coração estava sendo regido por Mamon, a minha vida era dirigida por Mamon, mas quando eu perdi todas as coisas, o Senhor começou a governar a minha vida. O Senhor começou a reinar sobre a minha vida. Ele começou a mudar a minha mente, os meus pensamentos. E hoje eu creio piamente que não é pelo esforço humano, mas é o dom de Deus que vai acrescentar na minha vida. E eu quero te dizer que crer nisso não é natural. Crer nisso é crer no sobrenatural de Deus. Porque no natural a gente pensa que isso é uma loucura. E quando você vive do rei que governa a tua vida, você vive da dependência dele. E se ele não governa a tua vida, se ele não dirige, ele não tem prazer em você. Porque o maior prazer do rei é saber que os seus súditos são muito abençoados. Isso traz honra para o rei. Falamos que o nosso rei é o rei Jesus, falamos que ele é o Deus Todo-Poderoso, mas nós não cremos que ele pode cuidar de nós. E é por isso que é importante você entender que é ele quem governa a tua vida, e viver e desfrutar dessas bênçãos que ele vai acrescentar. É o propósito para o qual Deus te chamou. E tudo aquilo que ele acrescenta não traz dores para a tua vida. Olha o que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz: o meu Deus, diga comigo, o meu Deus, segundo as suas riquezas. O nosso Deus, ele é rico, ele é poderoso, ele governa sobre tudo e sobre todo, em toda a terra, nos céus. É ele que faz tudo, então ele tem o poder sobre tudo, e diz que segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele está dizendo que é ele que vai suprir as suas necessidades. Ele está dizendo que é ele que vai cuidar de você. A provisão e a riqueza vem direto do trono da graça de Deus. O milagre de Deus vai se manifestar em tua vida pela graça de Deus. A misericórdia e o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida pela sua infinita misericórdia. A palavra está dizendo claramente, é pelo poder de Deus, não pelo mérito teu, é pela dependência do Senhor. A dependência total do rei trará a manifestação da glória do Cristo. Por isso que ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. O que Deus está dizendo é que eu e você e eu necessitamos crer nisso. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você acredita que é ele que vai abrir a porta de conexão para você? Você acredita que é ele que vai trazer a provisão sobre a tua vida? Acreditar nisso é acreditar no sobrenatural de Deus. Acreditar no sobrenatural é acreditar nos mistérios.
A Bíblia diz que esses mistérios, Roberta, estavam escondidos. Mas quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, ele se tornou revelação. E quando nós caminhamos pela revelação de Deus, nós andamos nas loucuras de Deus. Diga comigo, loucuras de Deus. Porque às vezes nós fazemos as coisas pelo que o Senhor está dizendo, e não por aquilo que nós achamos. E parece muitas vezes que é loucura. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que o maior segredo do reino de Deus, e da justiça do reino de Deus, é caminhar nas loucuras do Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é loucura para aqueles que perecem. E se eu e você caminhamos nesta loucura, nós necessitamos acreditar no acréscimo de Deus. Acréscimo, favor não merecido, a graça de Deus. Por isso que nós adoramos, por isso que nós levantamos as nossas mãos, por isso que nós sentimos uma unção poderosa dentro de nós, quando nós adoramos em espírito e em verdade. Por isso que Deus se manifesta para aqueles que caminham debaixo de uma revelação, e não debaixo de uma religião. Deus não está nem aí com a religião, com os sacrifícios humanos, mas Ele quer algo que saia de dentro do teu espírito, e possa tocar, porque Ele disse, que eu e você e eu, nós somos embaixadores. Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 20, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz que da sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Diga, eu sou um embaixador da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogássemos, rogamos-vos, pois, que a parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós precisamos estar reconciliados com o Senhor. Quando nós estamos crendo no Senhor, nós nos tornamos embaixadores. Eu fico maravilhado quando eu entro nos Estados Unidos, e aí a gente entra numa fila grande para poder passar pela Polícia Federal. Mas aqueles que têm um passaporte diferente, ele entra numa fila e ele é o próximo a ser atendido. Sabe por quê? Porque o embaixador, diga comigo, o embaixador, ele tem autoridade, ele representa uma nação, ele tem uma representatividade, ele tem uma autoridade que está sobre ele. Agora, eu e você e eu, nós temos autoridades, nós temos maturidade para exercer como embaixador do reino de Deus nesta terra. Você não é pouca coisa, você é muita coisa. Você é embaixador do reino de Deus, você manifesta o Cristo nesta terra. Agora, para você exercer isso, há necessidade de você ter experiências, de você conhecer quem você está servindo. Você precisa saber as leis, você tem que saber como se move. O problema é que nós não sabemos quais são os direitos que nós temos, e nós não usufruímos do direito que nós temos. Ele diz que já está aberta as portas da nossa bênção, nós só precisamos usar as chaves corretas. E você tem a chave, diga assim, eu tenho a chave. E nós não abrimos as portas de forma correta, e ficamos lutando, e ficamos batalhando contra a nossa mente, e continuamos como escravos, e não saímos da situação que nós estamos. Quando nós nos tornamos embaixadores,
É porque nós já entendemos, porque nós já compreendemos como desfrutar das bênçãos do nosso governo. Deus te entregou a terra para que você usufrua dela. E por que nós não estamos usufruindo da terra? Quando eu digo que os melhores carros, as melhores casas pertencem a nós, porque Ele disse que nos finais dos tempos viria a transferência das riquezas, e nós estamos esperando vir do céu, ou então que vai chegar um cheque na nossa casa. Mas eu quero te dizer que o reino de Deus, ele é tomado à força. Deus te deu autoridade, maturidade, para que você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, tome posse daquilo que já é teu. Agora, por que é importante você abrir a tua boca? Porque você é um profeta do seu destino, e quando você abre a tua boca, não falando, Senhor, me dá, Deus me dá, me dá, me dá, Ele fala, eu já te entreguei tudo, como que você está me pedindo, me dá? Você é um embaixador, você tem o meu selo, você tem a minha autoridade, você tem o governo de Deus na terra. Governe, reine, desfrute, usufrua daquilo que está pronto para você, usufrua daquilo que eu te entreguei. Bênção é favor divino. No hebraico chama-se bereká. Bereká de Deus significa um favor divino que enriquece as nossas vidas. Nós temos o bereká de Deus, e é por isso que nós precisamos entender, compreender aquilo que Deus está produzindo dentro de nós. Temos dado palavras proféticas neste lugar, mas não temos atitudes. Parece que nós estamos distantes, parece que Deus não está falando conosco, parece que nós não acreditamos que isso é uma verdade de Deus, e continuamos a viver uma vida limitada. Eu quero que você olhe para dentro de você e diga, qual foi o dia que você gastou 5 minutos na presença de Deus para lançar decretos e declarações proféticas? A Bíblia diz que nós somos aquilo que nós pensamos, e se nós só pensamos em desgraça, em tristeza, em depressão, em amargura, nós só pensamos como vamos pagar aquela conta, ou aquele carro, ou aquele aluguel, aquela luz, aquela água, aquele telefone. E Deus, Ele olha lá de cima e diz, meu Deus, eu entreguei tudo, e eles continuam na limitação. Agora, se todos os dias você sair da tua cama, e você perder, ou melhor, ganhar 5 minutos, lançando palavras, lançando decretos, dizendo quem você é em Deus, isso que você está falando é o que você vai ser. Há um processo, há um tempo, mas na hora de Deus, tudo já aconteceu. Diga comigo, tudo já aconteceu. O profeta Isaías, olha o que ele disse, o profeta Isaías 64 versículo 4 diz assim, porque desde a antiguidade, desde muito tempo atrás, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. A única coisa que eu e você e eu necessitamos fazer é abrir a nossa boca e lançar os decretos do reino de Deus, e esperar que Ele faça as conexões, que Ele faça aquilo que Ele está preparado. O Kleber estava me contando que Deus deu uma ideia criativa para ele, e ele já começou a planejar, a projetar
colocando nos computadores tudo aquilo que Deus havia falado para ele. E através dessa ideia criativa ele vai se conectar com o mundo. A obrigação dele é colocar no computador, e o resto Deus vai fazer as conexões. Nós estamos agora melhorando o site da Casa Apostólica, atualizando, colocando as palavras proféticas, as pregações, as revelações, os conhecimentos, os cursos, todo no nosso site. E aí Deus vai fazer a conexão do mundo com o nosso site, porque já as nações estão conectadas, e nós vemos diariamente várias partes do mundo buscando no nosso site as palavras que são ministradas neste lugar. A semana passada nós cumprimentamos São Paulo, e hoje eles estão aqui. Cumprimentamos Miami, cumprimentamos São José dos Campos, cumprimentamos as nações. Estamos conectados com Peru, com Equador, com Colômbia, com Honduras. Estamos conectados com várias nações. Por quê? Porque é de vital importância reconhecer que esse é o tempo que Deus preparou. Olho para a vida do Moá e falo: quero chegar na idade do Moá, com a disposição que ele tem, com o físico que ele tem. Que tremendo! Chegar aos 70, 80 anos, com vigor, caminhar, andar, falar, normalmente desfrutar. Por quê? Porque o nosso corpo é templo santo do Senhor. Que privilégio! Que privilégio! Gozar das maravilhas do reino de Deus, gozar da plenitude. A palavra diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu. Como você quer desfrutar das bênçãos se você não crê nas bênçãos? Como desfrutar das maravilhas se você vive desesperado, correndo atrás dela? Mas a palavra diz o quê? Que elas correriam atrás de você. Meu amado e querido irmão, você está na contramão, você está correndo, e a bênção está correndo atrás de você. Você está procurando, e ela está atrás de você, correndo atrás de você, porque a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de mim. E se você crê nessa palavra, você vai começar a desfrutar daquilo que Deus está falando. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Deus, ele é tão minucioso, que ele sabia que eu e você éramos incrédulos. Então ele falou assim, se atentamente, diga comigo, atentamente. Se atentamente, essa versão não fala, mas a minha versão fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ali fala, será que, a minha fala, atentamente. Quantas versões falam atentamente? A sua fala, a sua também. Por quê? A Bíblia diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Porque muitas vezes nós achamos que estamos ouvindo, mas nós estamos ouvindo a voz do diabo. Que isso, apóstolo? A voz do diabo diz para você: não dá, não é possível, você não vai conseguir, você não vai alcançar, não tem jeito, não dá mais jeito, a coisa está feia, o governo está preto, a crise está alta, o dólar subiu, roubaram o petrolão, agora acabaram com o BNDES. O diabo todo o tempo está falando da crise, mas eu e você e eu, não vivemos da crise do mundo, porque nós vivemos do governo do reino de Deus. Por isso a palavra está dizendo, se atentamente, diga para quem está do teu lado, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Ele está dizendo para mim e para você, se você ouvir a minha voz,
tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu estou te ordenando. Não é apenas ouvir, mas é guardar no teu coração as revelações, os ensinamentos, Kaique. Ele está dizendo: se atentamente você ouvir a minha voz, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu estou te ordenando, o Senhor teu Deus te exaltará. Quem vai te exaltar é Deus. Quem pode exaltar nós é Deus. Nós não temos força para fazer nada. Eu dizia para o Kleber, muitas vezes os teus recursos, as suas ofertas, os seus dízimos que você enviava para mim de São Paulo, é para pagar a compra do meu supermercado. Mas Deus cuidava de mim. Ainda que eu estava no processo de Deus, Deus cuidava de mim. Quando eu fui para os Estados Unidos, Deus cuidava de mim. Eu pregava em uma casa para 10, 15, 20 pessoas. E quando a gente ia contar as ofertas, dava numa reunião de uma casa $8.000. É natural ou é sobrenatural? Sabe por quê? Porque Deus jamais vai abandonar aqueles que Ele envia. Você é um enviado de Deus? Você é um mensageiro de Deus? Como assim, apóstolo? Eu sou enviado de Deus? Você estava em Deus, você vivia em Deus, e Deus achou graça. E quando seu pai e sua mãe começou a namorar, Ele falou: agora eu vou enviar você na terra. E enviou o pastor Marcelo. E enviou a Vitória. Enviou o Marcelo. Enviou você, Aline. Sabe por quê? Porque Deus achou graça. Deus achou que você tinha algo que podia influenciar a terra, com aquilo que Ele depositou dentro de você, Bel. Porque há uma guerra pelejando por você. O inimigo quer que você venha por aqui, mas Deus quer que você venha por aqui. Por isso Ele está perguntando: tendo cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e as bênçãos correrão atrás de você. Todas essas bênçãos virão e te alcançarão quando você ouvir a voz de Deus. As bênçãos vão correr atrás de você. Por isso você tem que estar com os seus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz do Senhor. Quando você estiver aberto, quando você estiver pleno de Deus, Ele diz que todas estas bênçãos vão estar correndo atrás de você. Ele está dizendo: quando você estiver na posição original, assim como eu cuidava de Adão e Eva, eu vou cuidar de você. Adão e Eva tinham cartão para bater? Adão e Eva tinham conta de água para pagar? Tinha que pagar a CPFL? Adão e Eva gozavam de todas as riquezas da terra, e ele desfrutava até o dia em que ele perdeu a conexão com Deus, o governo de Deus, a ligação diretamente com o trono de Deus. Por isso Ele está dizendo para você: todas essas bênçãos virão sobre você e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Apóstolo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Para de falar, deixa Ele falar.
Você entra no silêncio do teu quarto e você fala: Senhor, 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 Senhor. Ele fala: fica quieto, deixa eu falar. Mas apóstolo, eu já fiquei meia hora escutando Deus, ele não falou nada. Fica mais meia hora. Se ele já ficou uma hora, fica mais meia hora. Tenta outra vez. Diga comigo: tenta outra vez. Tenta outra vez mais. Você levanta todos os dias, faz 30 anos, trabalha o dia inteiro, para no final do mês receber o salário. E não importa se o seu salário é 1.000, se é 10, se é 100, é um salário. Mas o que Deus tem para você não é um salário, é uma bênção sem limites. Porque eu creio na profeta Soraya. Eu creio naquilo que diz a profeta Soraya. E a profeta foi anexada ao meu ministério pela infinita misericórdia de Deus há 30 anos atrás. E quando eu não creio, ela me empurra para crer. Sabe por que Deus sempre coloca uma pessoa do teu lado? Para ser o equilíbrio na tua vida. Porque aquilo que você não tem, a pessoa do teu lado tem. E o diabo sempre quer falar coisas mentirosas a respeito daquilo que está ao teu lado, para tentar desfazer o teu relacionamento. Mas Deus, Ele te ama. Você é amado de Deus. Você foi escolhido por Deus. Olha quantos lugares tem aqui, e você está sentado aqui, porque você escolheu a melhor parte. A submissão e a obediência à voz de Deus é o grande segredo. Só que dentro desta igreja local, há uma dificuldade de obedecer à voz de Deus e dos líderes que foram levantados por esse lugar. Há uma insubmissão tão grande, há uma irreverência tão grande à vida dos pastores neste lugar, que o povo não pode ser abençoado. Eu era um empresário, eu era um engenheiro elétrico, eletrônico, eu era o vereador mais votado da minha cidade, e Deus me arrancou dessa posição para servir você. Você acha que você é pouca coisa? Servir a sua vida, influenciar você com aquilo que Ele colocou dentro de mim. Se ninguém quiser, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero avançar para aquilo que Deus falou. Por isso eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Olha aqui que Jesus disse, João capítulo 10 versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas... Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem seguido a Ele? Você tem buscado a Ele? Ou você toma as suas decisões e depois você fala assim: não deu certo, oh Deus, por que será que não deu certo? Antes de fazer, você perguntou a opinião dele? Você pediu para que ele te dirigisse, que ele te orientasse, que ele te mostrasse? Porque seguir a Deus é seguir as suas palavras, é seguir as suas revelações, é seguir o líder que Ele colocou sobre a tua vida, seguir o homem e a mulher de Deus que Ele levantou para te abençoar. Mas aqui acontece o seguinte: não, esse homem não tem mais revelação, ele não sabe mais de nada, ele está perdido, jogado às traças. Quem é você para julgar aquilo que Deus já aprovou? Deus já aprovou. Agora, se você quer desfrutar 100% das bênçãos de Deus, submeta aos seus líderes, submeta a palavra, submeta aos mandamentos de Deus, seja uma bênção. Busque o relacionamento e a intimidade com o Senhor, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Nós vamos comprar esse prédio, e hoje, pelos olhos naturais, nós não conseguimos nem pagar o aluguel desse prédio,
Mas eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. E o dia que eu fizer o pagamento, porque muitas pessoas já doaram os seus carros para comprar este lugar, inclusive eu. Nós vamos comprar, porque aqui nós vamos abrir a escola dos fundamentos do reino de Deus, onde os nossos filhos vão aprender desde pequeno o caminho que deve andar, seguindo os princípios da palavra do reino de Deus, aonde nós teremos os hospitais que vão atender as pessoas a caminhar na dependência de Deus. Eu quero que você saiba que Deus quer te abençoar, para que você seja um testemunho da glória dele. Mas presta atenção, não é como foi da vez passada, que muitos foram abençoados e esqueceram do altar do Senhor. Esqueceram de Deus. Compraram tudo que podiam comprar, mas esqueceram do principal, de honrar aquilo que havia provido. E Deus permitiu que a porta se fechasse por um tempo. Diga comigo, por um tempo. Para você seguir a Cristo, você precisa permitir que Ele se manifeste através de você. Dê vazão a Ele. O Espírito quer se revelar através de você. O Espírito quer se manifestar através da minha e da sua vida. Mas apóstolo, aonde estão as bênçãos? Se o Senhor está dizendo que a bênção vai correr atrás de mim, e eu não estou vendo nada, olha o que diz a palavra. Efésios capítulo 1:3 diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está no presente, no futuro, ou está no passado? Diga assim: Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos. Ah, mas apóstolo, aí o Senhor está dizendo que as bênçãos espirituais. E eu pergunto a você: as bênçãos, elas primeiro se manifestam aonde? Elas se manifestam nos céus, nas regiões celestiais, para depois se manifestar na terra. Porque nós aprendemos com o pastor Marcelo que a terra era sem forma e vazia. E aí o que acontecia? O Espírito de Deus pairava sobre este lugar. E quando Ele lançou a palavra, Deus deu forma e colocou o homem, depois de arrumar toda a terra, e colocou o homem para desfrutar da terra. Foi desse jeito? Aí. E aí colocou o homem. Aí o homem bagunçou tudo de novo. E Deus, Ele quer que o homem abra a sua boca e coloque forma novamente, e abençoe toda a terra, porque a bênção vai correr atrás de mim e atrás de você, porque eu e você, você e eu, somos boca de Deus, somos profeta do nosso destino. E quando nós abrimos a nossa boca, nós vamos poder cantar assim: bendito serei na terra, bendito serei. Escuta essa letra, escute, escuta. Oh, aleluia! Oh Deus, como eu te amo, Senhor. E obedecer, Senhor. É Ele que vai te exaltar. Oh, aleluia! Olha, escuta agora. Não precisa. Aleluia! Elas vão te alcançar, igreja do Senhor. A planta. Oh, aleluia! Aleluia! Você crê nisso? Oh, aleluia! Eu serei bendito na terra. Olha o que você tem que fazer, olha.
Oh Deus maravilhoso, a minha voz será a voz de Deus. Eu serei abençoado nesta terra. Diga para quem está do teu lado: você é abençoado nesta terra. Onde eu tocar, abençoado será. Igreja, presta atenção. O segredo está em obedecer à voz do Espírito de Deus. O segredo está em se submeter à palavra, porque as bênçãos de Deus vão correr atrás de você, e você será um manancial de águas vivas, e do teu interior fluirão rios de água viva, porque as bênçãos de Deus já estão disponíveis para aqueles que crê. Há alguém que crê neste lugar? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Abra a tua boca e diga: quando eu obedecer. Alguém pode aplaudir o Senhor? O segredo de Deus está em ouvir a voz dEle e obedecer a voz. Obedecer a voz. Mas se nós não estamos ouvindo a voz, como nós podemos obedecer? Por isso é tão importante você sair da tua casa e você estar aqui ouvindo Deus usar os pastores deste lugar para te orientar, para te abençoar, para que você ouça a voz, para que você se submeta à voz, para que você obedeça a voz do Senhor, e as bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Não precisa correr atrás das coisas. Quando nós corremos atrás das coisas, nós perdemos o rumo, nós perdemos a direção. Mas quando nós estamos preparados, obedientes e submissos, nós seremos benditos em todas as nações da terra, e as bênçãos de Deus vão correr atrás de nós. O melhor caminho está dentro de você.